Pastor Paulo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos dando abertura nessa noite a mais uma aula da nossa série Identidade do Líder, e nós agradecemos desde já a presença, a participação, né, de todos vocês, e em nome de Jesus Cristo, nós vamos começar essa aula dando glórias a Ele, evidentemente, e vamos ouvir aí a oração na voz do pastor Paulo. Logo depois da oração, o pastor João já volta aqui, já começa com a gente para dar a aula dessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Paulo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Ó bendito Deus e glorioso Pai, estamos, Senhor, entrando na Tua presença mais uma vez para Te exaltar e para Te glorificar. Estamos, Senhor, participando deste curso intitulado Identidade do Líder. E queremos, meu Deus, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a liderança dos ministérios, a liderança regional, os pastores. Nós queremos, meu Deus, que o Teu povo seja preparado para fazer a boa obra confiada a cada um de nós. Abençoa, Senhor, o pastor João, que estará ministrando aqui aos nossos corações, nos ensinando as coisas maravilhosas do reino dos céus. Abençoa para que o aprendizado possa ser retido e aplicado, meu Deus, em cada igreja, em cada lugar onde os teus filhos estão plantados. Que o teu nome seja glorificado nessa noite. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. É um prazer estar com os irmãos aqui e podemos, assim, mais uma vez, juntamente com os pastores que têm ministrado aqui, dar sequência a esse estudo de hoje, lição de número 4. Vocês conseguem me ouvir, irmãos? Estão me ouvindo? Sim. Ok, amém. Sim. Estamos ouvindo bem. Amém. Estão me vendo também, né? Amém. É um prazer estar com todos os irmãos aí. A gente sabe que essas lives têm um alcance, essas ministrações têm um alcance aí muito grande. E eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade. A todos vocês que estão aí, nós vamos juntos compartilhar com os irmãos e aprender juntos aqui esse estudo de número 4, eu lidero com a mente. 1 Timóteo 2,7 vai dizer que Timóteo ele foi designado como pregador e apóstolo e mestre da verdade, a fé dos gentios, né? Ele dizia que ele falava a verdade, ele pregava a verdade. Ele dizia que não mentia. Como os irmãos sabem, Timóteo foi um discípulo de Jesus e ele foi um discípulo de Cristo e, obviamente, de Paulo, né? Um seguidor de Jesus, mas diretamente como discípulo de Paulo, ele foi instruído, né, muito de perto, e o acompanhamento dele foi, o ensino dele, o aprendizado dele foi muito importante. Então, nós vamos avançar aqui, e assim, à medida que formos passando, os irmãos vão, na oportunidade, né, no final a gente vai, eu creio que não tem um momento para, se houver alguma pergunta, os irmãos poderão estar perguntando, ok? Muito bem, vamos lá. Liderar apenas com o coração surge ou decorre, leva-nos a sérias dificuldades, né? E aqui a gente começa com uma pergunta para você que nos ouve, você que participa. A pergunta é assim: você acha que um bom líder é aquele que age mais com o coração, abre parênteses, né, sentimentos, fecha, né, ou com a mente, a razão, né? Será que o bom líder é aquele que só age com sentimentos, né? E não trabalha com a razão, né? Uma pergunta que a gente faz, embora na questão de liderança, os irmãos sabem, têm participado das ministrações aqui e continuam participando dessa série de estudo, mas a gente sabe que são dois extremos que, às vezes, nós chegamos, né? E a gente precisa hoje aqui nos ater um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema, que é de suma importância para cada um de nós, né?
A gente vem aqui hoje, eu e você, né, você que me ouve, aprender, conhecer daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos lá. Timóteo, ele era um jovem líder, né? E um líder jovem, né? Ele estava sendo preparado na sua juventude, né, muito cedo, mas o início do ministério dele, do exercício do seu mestrado, ou seja, daquilo que ele aprendeu com Paulo, também era novo. O que me chama a atenção é que Timóteo, ele absorveu de forma muito profunda, né, e prática todos os ensinos que Paulo lhe passou. Então, Timóteo se apresenta como alguém que sabe quem é e a posição que ocupava e também o conhecimento que tinha. Então, Timóteo não era uma pessoa desgovernada, ele não era uma pessoa sem rumo, ele não era um líder que não tinha certeza da sua capacitação, né? Ele tinha certeza por suas palavras. Ele também não era soberbo, né? Ele falava com sinceridade daquilo que realmente ele era, das coisas que o seu ministério, no seu ministério se manifestava. 1 Timóteo 1:2, né? Quando ele fala que ele era mestre, que ele tinha o conhecimento, ele não estava se soberbecendo, né? Ele estava falando de coisas que realmente ele vivia, né? Coisas que realmente ocupavam a sua vida. Muito bem. Deixa eu me ajustar aqui, só um instantinho, por favor. Quem lidera com a mente deve saber, primeiro, seu papel, né? Liderar com a mente, como nós falamos no início, né? Fizemos uma pergunta, eu entendo que vocês estão aí meditando nela, né? Se o correto é liderar com o coração ou com a mente, né? Ou se seria qual desses extremos, né? Mas agora nós vamos ver que quem lidera com a mente, ele deve saber, primeiro, o seu papel. Qual é o seu papel? Bom, eu tenho formação, eu estudei, eu me preparo, eu sei que eu tenho que ensinar, eu sei o público, eu conheço o público que eu vou ministrar. Enfim, o líder que trabalha com a mente, ele sabe a razão dele estar no local, quando, porquê e aonde, né? Segundo, como lidar com as pessoas. Esse é um grande desafio que nós, líderes, você, irmão, você, irmã, tem, lidar com as pessoas, né? A gente ouve aí fora dizer que mexer com gente é pior do que lidar com animais. Embora é um ditado do mundo, eu não acredito assim, mas, todavia, por sermos seres pensantes e, às vezes, nos divergimos, na maioria das vezes, das ideias, a gente acha difícil, às vezes, né? Principalmente nesse mundo moderno, onde as pessoas elas ocupam, né, das informações, são muitas as informações, e não necessariamente informações, mas informações. Isso significa que nem todas as informações traz plenos benefícios e crescimento, né, reto, né, para frente, em direção à maturidade, né? Então, esse líder também, que lidera com a mente, ele deve estudar constantemente, né? Nesse mundo moderno, como eu disse, estudar, por um lado, não é tão difícil. Nós temos, como aqui, por exemplo, acesso a mecanismos, a mídias, a equipamentos, a ciência desse tempo, né? As tecnologias que nos favorecem, né? De maneira plena, de maneira efetiva, né? Dá-nos condições para que nós possamos ter acesso ao conhecimento. Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando ainda jovem, se alguém como eu, naquela época, ou como você que passou também por essa fase, queria obter, ou quisesse obter o conhecimento, estudar, por exemplo, né? Era difícil, né? Teria que percorrer distâncias, às vezes, para fazer uma faculdade, fazer um curso num local onde custava muito caro. Enfim, estudar, antigamente, era um desafio. Hoje, não. Nós temos muitas facilidades, né? Os cursos gratuitos, enfim, né? Realmente só não estuda quem não quer. Por outro lado, com tanta informação, com tanto recursos, irmãos, às vezes a gente acaba que esbarra em várias situações e acaba que não estudamos, né? Protelamos, adiamos, né? Eu não sei se é o teu caso, espero que não. Mas o líder que lidera com a mente, ele também se prepara para liderar, porque ele quis ou ela quis ocupar essa posição, né? A gente entende o chamado nosso, a gente tem que se preparar para isso
e se prepara para liderar, né? A gente sabe que a gente almeja aquela posição porque Deus nos chamou, por exemplo, né? E a gente se prepara, né? E também, em quinto lugar, ter objetivos claros, bem definidos, né? O que eu quero como líder, aonde eu quero chegar, o que eu quero ensinar, né? Aonde que pessoas, qual o grupo de pessoas que eu quero alcançar. Embora o tema aqui é muito amplo, né? Não se envolve só liderança a nível cristão, né? Mas envolve liderança em todos os níveis, né? Se nós entrarmos ou falarmos, por exemplo, a nível no campo de marketing, de vendas, e é muito amplo, como os irmãos devem saber. Mas, todavia, não é diferente com relação a objetivos, com relação a planos, né? Tem que ser claros, tem que saber quem é, por que está ali e aonde vai chegar, né? Muito bem. Uma outra pergunta para vocês me ajudarem, né? Aí no meu crescimento também, eu ajudo aqui vocês a descobrir coisas novas. A pergunta para você, o que significa liderar com a mente? O que significa para você isso, né? Falamos aqui algumas coisas, mas pode acontecer ou pode ser que você tenha uma informação mais ampla ou, de repente, não chegou a pensar sobre isso, né? Então, fica aí a pergunta para você elucidar, né? Para você aprofundar mais, pesquisar mais. Como eu disse, material, recursos temos muito. Amém? Cabe a cada um de nós assim o fazermos, né? Muito bem. Então, o objetivo desse estudo de hoje é mostrar a você, meu irmão, minha irmã, que o líder deve conhecer o seu papel. Ele deve ou ela deve saber a arte de liderar pessoas. Não é algo novo, né, aparentemente, mas às vezes a gente vê na prática situações divergentes quanto a isso, né? Nós vemos líderes que acabam que não cumprem o seu papel, né? Não sabe, não conhece a arte da liderança. Realmente é um desafio. Todavia, como nós estamos aqui sentados em nossas poltronas, nos nossos sofás, você aí na sua casa, nós temos oportunidades, né? Nós devemos nos dar essas oportunidades para o preparo, para o crescimento. Só assim nós poderemos exercer a nossa liderança com primazia, com eficácia, né, irmãos? Então, é assim que nós devemos agir. Muito bem. Diante dos objetivos, vamos continuar aqui falando um pouco mais. Então, quem lidera com a mente precisa. Então, aqui nós vemos uma situação de necessidade ou de busca, de preparo. Primeiro, reconhecer os limites pessoais. O que significa isso? Nós somos seres limitados, seres humanos, seres pecadores. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber até onde eu devo chegar, até onde eu vou suportar, qual a carga, qual o peso, qual a situação que eu posso me sentir preparado ou estar preparado. Quando eu percebo os meus limites, então eu consigo entender até que ponto eu posso ir ou até que ponto eu preciso me preparar mais para avançar, não é? A gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai estar, talvez, plenamente, perfeitamente, melhor dizendo, preparados. Mas a cada dia, a cada passo que damos nesse norte, nessa direção, com certeza haverá em nós aperfeiçoamento, né? Então, fica aí o desafio para você, meu irmão, minha irmã, de buscar as melhorias, né? Em segundo lugar, quem lidera com a mente precisa sempre e oferecer, né, feedback. Como os irmãos já devem ter ouvido essa frase, né, essa palavra feedback, significa dar condição das pessoas que nós lideramos de se manifestarem, de exporem as suas ideias, de questionarem, de perguntarem, né? De até discordarem, né? O líder que tem essa preparação, né? Que consegue absorver, que tem uma mente aberta, então, ele ou ela que seja, dá condição aos seus liderados de crescimento. E no crescimento, há essa interação, né? De perguntas e respostas, de aceitação ou não, mas, todavia, sempre conduzindo para frente, para a melhoria. Em terceiro lugar, também deve reconhecer os méritos, né? A pessoa, aquele irmão, aquele liderado, aquela liderada, aquele grupo tem crescido, tem avançado, tem entendido. Então, a gente precisa reconhecer. Então, não é errado a gente aplaudir, não é errado a gente
ofertar, né, uma palavra de gratidão àquela pessoa, de incentivo, de motivação, né? Em quarto lugar, saber tomar decisões. Queridos, é um ponto aqui que me faz respirar mais fundo, né? Porque quando falo em tomar decisões, é algo muito sério. E as decisões aqui, elas são muito implicativas, né? Sejam quais forem, todas as decisões que tomamos na vida, pequenas ou grandes, né? Enfim, elas vão causar, elas vão nos levar a resultados, vão nos levar a situações diversas. E nem sempre as decisões são acertadas. Isso, a gente, se nós fôssemos fazer agora uma avaliação das nossas decisões, se nós fôssemos, se nós pararmos, né, para avaliar, digamos assim, se todas as decisões que já tomamos na vida foram bem-sucedidas, os resultados trouxeram-nos objetivos alcançados, nos levaram melhor a alcançar os objetivos, então seria bom, mas, todavia, se nós fizermos essa avaliação, né, individualmente, né, possivelmente, se eu começar a admitir, com certeza eu vou chegar a conclusões que em algum momento eu errei, nós erramos, você errou em decisões, né? Agora, cabe a nós, né, direcionar, digamos, aprender, como diz o ditado, com os erros, né, e tomar decisões sábias, né? Sempre decisões devem ser decisões razoáveis, ou seja, onde a razão, né, ela aflora, a mente, a emoção, o coração também, mas todavia um equilíbrio nisso, né? Em quinto lugar, o líder que lidera com a mente precisa acreditar e estimular a inteligência coletiva. Nós não podemos, irmãos, desprezar o coletivo, né? Num grupo, há vários níveis, né, de entendimento, de mentalidades, né, de raciocínio, de maneiras diferentes de entender a situação, né? Então, nós não podemos desmerecer, nós não podemos deixar dar oportunidade. Então, é acreditar que aquela pessoa, talvez humilde, aquela pessoa que talvez ainda que não se apresenta como um líder efetivamente formado ou uma líder, mas que tem intenção, que tem se disposto, a gente precisa estimular, a gente precisa incentivar. Porque há muitas pessoas que talvez como eu e você, saímos de uma timidez, né, de longas datas, uma timidez que nos impedia de nos expor, enfim, e outras situações, demais situações diversas, né? Às vezes pessoas que foram discriminadas, mas que são inteligentíssimas, pessoas que podem nos oferecer uma grande contribuição. Não é assim? Por exemplo, nas escolas bíblicas, né? A gente, quando abre oportunidade do ensino ali, quem ministra o ensino, o professor ou a professora, geralmente a gente é surpreendido por pessoas, por irmãos ou irmãs que traz uma informação ou informações de seu aprendizado naquele assunto, naquele tema daquele sábado, por exemplo, que nos causa impressões, que nos traz espanto, né? A gente percebe o quanto as pessoas se dedicam, não é assim? Então, a gente deve valorizar e acreditar no potencial, mesmo que ele ainda não seja latente ou até exposto, né? Muito bem. Ainda, quem lidera com a mente precisa saber pedir ajuda quando necessitar, não é? Geralmente, isso a gente quase não faz, né, irmãos? De forma aberta, de forma clara. Olha, isso eu não sei, eu não tenho conhecimento. A gente tem... É humano isso, né, irmãos? Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas geralmente assim, a gente se exime, né? Se guarda de não deixar perceber ou seja, a gente procura não deixar perceber que a gente não tem aquele conhecimento. Mas às vezes escapa, as pessoas percebem, não é? Mas todavia, com sinceridade, com franqueza, a gente deve ser claro, olha, isso eu não sei, não estudei sobre isso, não conheço isso. E se alguém sabe, pode também ensinar, não é assim? Muito bem. Sétimo ponto, deve ser exemplo para os seus liderados. Queridos, isso me chama atenção, por exemplo, para a liderança do nosso mestre, né? Jesus, ele, como nós sabemos, ele foi mestre, ele é o mestre por excelência, o mestre que não só liderou com o coração, mas com a mente, com a razão, né? Com a lógica, com a ciência, com a sabedoria de Deus, né? Então, nós devemos ser exemplo, e ele foi, né? Em tudo que
que ele falava, ele vivia, não é assim? Tudo que ele ensinava, ele dava exemplo. Inclusive, o ministério de Cristo foi pautado na prática, o ensino dele foi vivenciado, ou seja, a lousa que ele usava, o giz, era entre céu e terra, era no horizonte, sentado numa pedra, enfim, em cima de uma canoa. Jesus ensinou na prática, irmãos. Ensino melhor do que isso, exemplos melhores do que esses, não é difícil de ver, irmãos. Por exemplo, Jesus fez milagres. Os discípulos viram ele fazer. E as dúvidas que eles tinham, os questionamentos que eles tinham, eles, em oportunidades, esbarravam em Cristo e perguntavam: Senhor, mestre, nos explica isso. O Senhor fala por parábolas e nós não entendemos, mas Jesus explicava a eles. Ou seja, ser exemplo como líder, aquele que trabalha com a mente, é essencial. Em oitavo lugar, estar sempre a par das novidades do mercado. Irmãos, é um grande desafio também para nós líderes, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, participando desse estudo, e estou aqui ministrando a vocês, mas há muitas pessoas que estão em outros meios, em outras mídias, em outros sistemas de comunicação, há muitas informações, não é assim? E a gente acaba, perdão, que são tantas informações, se nós não formos seletivos, escolhermos, a gente acaba que não absorve as coisas boas, né? Se a gente não filtra, não é? A gente hoje nós vivemos em meio a tantas situações que não podemos perder o foco, como falamos no início. Nós temos que ter objetivos definidos, né? Então, estar sempre atento às novidades do mercado. O líder ou a líder que sai na frente nesse ponto, irmãos, se dá bem. O seu ministério, ou seja, a sua liderança, ela é efetiva mesmo, ela vai alcançar e vai levar pessoas a ter boas formações, né? Assumir suas responsabilidades. É um outro desafio, né? Quando as coisas dão certo, quando nós acertamos, né? Quando nós vimos que tivemos sucesso, né? A gente agradece, né? A Deus, é claro, e às vezes até somos aplaudidos, não que queremos glória, digo isso como líderes, né? Então, mas e quando nós falhamos nesse aspecto, né? Quando nós cometemos irresponsabilidades, quando nós deixamos os nossos compromissos, né? Esse ponto aqui, irmãos, é muito sério. Responsabilidade, né? Se nós recebemos a missão, se nós recebemos, temos que cumprir uma missão, né? Aquilo que nos foi dado, por exemplo, como líder, então cumpramos com responsabilidade. Ontem mesmo eu dizia na pregação aqui na Vida Nova que um dos pontos na palavra de Deus que é para esses dias condicionante para a salvação é aquilo que o apóstolo Paulo disse em uma das suas epístolas. O evangelho foi a mim imposto para pregar, e ai de mim se não pregar, né? Eu não sei você, mas geralmente, no meu ver como líder, eu vejo que nós não levamos isso muito a sério, não temos tanta responsabilidade com este encargo, com esta missão que o mestre nos deu. Fica aí um pensamento para você, meu irmão, você, igreja. Muito bem, em 10º lugar, não ser apenas o observador, né? O que seria isso, né? Se eu sou líder e trabalho de forma equilibrada, não caio para um extremo nem para outro, então eu não posso só observar. Eu observo para analisar, ou seja, eu observo, eu percebo cada detalhe, cada situação, mas no momento certo eu preciso agir, ok? Então não consinta e não concorde que seja dessa forma. Muito bem. Vamos avançar aqui. Eu voltei um pouquinho aqui, perdão. O que a Bíblia diz? Timóteo, ele era jovem, cuidava da igreja em Éfeso. Nesse contexto, ele se estabelece como pregador e apóstolo, né? Ou seja, ele foi um seguidor de Jesus e de imediato, né? Ou seja, o mestre mais próximo ali era Paulo. Ele entendeu o seu chamado, foi bem treinado e cumpriu de forma eficaz o seu chamado, né? E Paulo chega em dado momento a dizer para ele que ele não devia deixar ninguém desprezar o seu ministério, o seu chamado, né? Então, ou seja, se eu sei quem eu sou, se eu me preparo, se você se prepara, se você está na direção certa, então cumpra, irmãos. Cumpra o teu chamado, porque você tem condições. Amém? Vamos descer um pouco mais. Então, qual foi a postura de Timóteo ao lidar com isso? Então Timóteo, em primeiro lugar,
ele se firma naquilo que aprendeu de Paulo. É um primeiro passo. Você como líder, eu como líder, nós sentamos, né? Graças a Deus que nós hoje temos lousa, né? Também, por outro lado, fazendo uma outra, olhando para um outro ângulo, né? Vamos dizer assim, nós temos lousa, temos os giz, nós temos carteiras nas salas, temos oportunidade de assentar para aprender, né? Embora temos que pôr em prática. Então, Paulo, ou melhor, Timóteo, ele aprendeu de Paulo. Eu penso que, em muitos momentos, Paulo sentou com ele, como Jesus fazia, e andou com ele também, fazendo, lógico, pelo poder de Deus, operando milagres, ensinando a palavra. Então, Paulo, ele se firma nisso, ele creu, como nós, como eu e você. Então, ele absorve o evangelho que nós absorvemos, um evangelho cristocêntrico, né? Onde Cristo é o centro. Além disso, ele se coloca como mestre. Agir era bem preparado. Obviamente que isso não se deu no primeiro momento, né? O mestre, como nós sabemos hoje, no meio da cultura do ensino, né? É um nível que se chega em decorrência de muito esforço, na busca constante para o aperfeiçoamento, né? Então, a gente chega lá no nível universitário, faz um pós, faz um mestrado, faz, enfim, tem uma série de caminhos, mas não é fácil, né? Mas, todavia, Timóteo ele se coloca como mestre, como alguém que tinha condições de chamar para si esse título, e não com vanglória, mas como alguém que devesse ser respeitado e observado, ou seja, que fosse observado os seus ensinos, porque realmente eram concretos, né? Em segundo ponto, Timóteo permaneceu naquilo que aprendeu. Esse é um grande desafio, irmãos, hoje para a sociedade cristã, principalmente, né? Porque permanecer naquilo que aprendeu, né? Quantas pessoas você já conheceu, irmãos, né, líderes que por muito tempo, né, tomou a frente dos nossos altares, seja dos altares da igreja, enfim, nos ensinou, falou para nós a palavra de Deus, mas que não permaneceram, né? Muitos não permaneceram, e até muitos neófitos, ou seja, pessoas novas na fé também, como um dia Timóteo foi, né? Então é necessário que o líder, aquele que tem, que quer ter, que tem como algo ser líder, que lidera com a mente, ele precisa permanecer na base, ou seja, com a base firme, permanecer na palavra. Quais são as principais características de quem lidera com a mente? O que você acha, meu irmão? Quais seriam essas características, né? Na vida, ou seja, a vida, ela tem suas características. E aqui não é diferente. Os líderes, ou seja, a pessoa que lidera com a mente, ela tem características, né? Um líder não surge por acaso. Eu penso que você concorde com isso, né? Ninguém se mostra aí, por exemplo, dando palestras, né? Seja no nível religioso, na área comercial, em qualquer outro nível, né? no ensino, ministrando palestras para 1.000, para 2.000 pessoas, para público mais variado possível, culturalmente falando, sem ter sequer conhecimento, preparo. Então, não surge um líder por acaso, não é? Ele possui um perfil e tem características marcantes que fazem dele uma pessoa ou profissional diferenciado, não é? Certa vez, na minha cidade, trabalhava numa empresa e nós fomos levados, não só uma vez, várias vezes, a participar de algumas palestras de um determinado líder, né? na área de vendas, na área... palestra que atingia várias... enfim, para uma empresa, para todos os níveis administrativo da empresa, não é? Então, ou seja, e ali a gente percebia o grau de formação, o conhecimento, as técnicas que aquele líder usava. E realmente a gente absorvia o conhecimento e éramos envolvidos e no final a gente queria mais. Então, a gente percebe que para chegar a esse nível precisa de preparo, né? Precisa de ensaio, precisa de leitura, enfim, né? Muito bem, então vamos às características. Primeiro, precisa ser empático, né? Ter empatia, né? Não pode ser antipático, né? Fazer as pessoas que estão à sua volta, seus liderados, o ambiente em que esse líder ou essa líder, ele atua ou ela atua, as pessoas o rejeitam, né? A maioria, por exemplo, né? Obviamente que a gente não consegue agradar a todos, como o próprio mestre, mas, todavia, a gente
tem que ser empático, tem que ser agradável, né? Ele sabe trabalhar com os diferentes perfis, né? Ele sabe lidar com os diferentes tipos de pessoas, né? Em todos os momentos. Ele sabe dar o feedback, principalmente receber e reconhecer méritos, né? Já falamos sobre isso. Também trabalha com inteligência, emocional. Sabe pedir ajuda e ser alguém acessível, né? Não é aquela pessoa que ministra ou determina tarefas e depois não dá a oportunidade de ser consultado. O líder que trabalha com a mente, ele tem essas características, ele é acessível. Eu preciso falar contigo, tu é meu líder, você é minha líder, e enfim, né? Ali acontece a interação, as dúvidas, o ensino prossegue e o trabalho, o crescimento se vê, não é? Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre líderes visionários. Eles atingem a mente e o coração das pessoas. O líder, a pessoa que lidera com a mente, ele tem visão, ou seja, ele sabe onde ele quer chegar, o que ele quer alcançar, quem, né? Qual é o campo, né? Enfim, tem propósito, não é isso? Então, ele alcança com o seu ensino, com a sua liderança, a mente e o coração das pessoas. Porque, meus irmãos, é nisso que há o equilíbrio, né? O equilíbrio está nisso. Então, liderança com o coração igual emoções. Liderança com a mente igual a razão. Então, são dois extremos que nós, líderes, somos desafiados. Se eu fosse abrir aqui para vocês, se eu perguntasse a vocês se você realmente está no meio, está bem equilibrado entre esses dois extremos, é bem possível que com toda a sinceridade, toda a honestidade, eu e você diria, olha, eu pendo mais para a esquerda ou para a direita, para esse ou para aquela situação. Então, desafio. Mas devemos ser líderes visionários, irmãos, para alcançar o propósito pelo qual nós fomos treinados, preparados e assim almejamos, né? Então, eles entendem sua missão e se preparam. O líder do século XXI consegue atingir a mente e o coração das pessoas. De acordo com Jorge Filho, a liderança só existe no coração daqueles que confiam e, portanto, nela acreditam. Ou seja, ser líder, irmãos, não é algo que simplesmente flui em momentos, é algo que você adquire, algo que você se propõe, algo que você vive, entende? E isso é muito sério, porque ser líder, como nós falamos agora há pouco, te leva a resultados e a consequências que poderão ser consequências boas e ruins, poderão trazer bons ou maus resultados, não é? Então, todavia, nós devemos acreditar na liderança, no chamado que nós temos, né? Então, por isso, muito mais que fatores técnicos, competências para lidar com questões como medo, raiva, insatisfação e ansiedade são esperados, né, daquela pessoa que lidera, né? Da nova liderança para si, líder, e para ajudar outros, né? Então, ou seja, é realmente desafiante, né? Às vezes a gente é acometido, né, de ansiedades, nós somos acometidos de situações que, nas nossas imperfeições, tentam nos desvencilhar do caminho, do propósito que nós temos. Mas, todavia, né, todo o preparo, todo o conhecimento é necessário. Mas não podemos desprezar que precisa nascer no íntimo do nosso ser a intenção e a disposição de sermos líderes. Amém? Muito bem. Líderes que entendem sua missão, o que eles fazem? Se preparam. Estamos repetindo isso, estamos reforçando isso, né? Por isso, muito mais do que... estou repetindo aqui, mas lá em 2 Pedro 5:4, de 1 a 4, vai estar trabalhando esse raciocínio, né? Então, nós precisamos nos revestir disso, né? Ou seja, daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, né? Então, para ser um líder visionário também, além de gostar de gente, é preciso saber extrair de todas as pessoas aquilo que elas têm de melhor, né? Não de pior, irmãos, de melhor. Porque se nós quisermos extrair o pior, né, o que o ser humano tem de ruim, né, a gente vai conseguir também. Não é esse o nosso objetivo, né? Quem lidera com a mente sabe aonde quer chegar. Sabe que quer despertar coisas boas nas pessoas. Porque, irmãos, eu quero lhe dizer, você que me ouve, é maravilhoso quando você assenta para ouvir pessoas dizerem, né, do conhecimento, do ensino que elas obtiveram, né, em várias ministrações, em vários momentos.
por parte de você ou por parte daquela pessoa que a liderou, por parte daquela pessoa que a ensinou. É maravilhoso você ver pessoas crescendo debaixo da tua visão, debaixo do teu ministério, do teu ensino. É maravilhoso. Então, prossigamos naquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Em sermos seguidores dedicados ao exemplo do mestre, né? Então, liderar com a mente é ser determinado a solução de problemas. O desenvolvimento de habilidades de solução de problemas permite que as equipes superem os obstáculos com o mínimo de interrupção. Irmãos, isso aqui é um grande desafio para a gente, né? Para você líder, para você irmão ou irmã. Solução de problemas. Quem tem? Você tem? Daqueles problemas que estão em stand-by, está lá esperando? Mas nós precisamos trabalhar isso, né? E o nosso desafio é trabalhar com as equipes, né? Então, não pense nas igrejas diferentes. Esse tema de hoje, como eu já disse, ele não só abarca, ou seja, a nível religioso, mas aqui em especial. Então, nós temos ministério de música, ministérios de ensino, ministério de criança. Nós temos várias equipes, vários grupos que nós temos que liderar, né? Então, temos que desenvolver habilidades de solução de problemas, não é assim? Resiliência. Os líderes também devem arcar, com o ônus de avançar para melhorar o que possuem. Isso pode significar criar novos processos, contratar novas pessoas ou alterar o status, né, que lhe possuem. Ou seja, é um desafio. Eu preciso sempre avançar. Preciso reconhecer, você deve reconhecer que não está bom, ou eu posso melhorar, posso fazer mais, né? Eu preciso ser resiliente, né? Ou seja, eu sei que as pessoas confiam no meu ensino, mas eu posso melhorar, eu posso me capacitar mais, eu posso avançar e ofertar mais, melhores condições, melhor ensino, melhor liderança. Confiança. Confiar em sua equipe para concluir o que lhes é designado. Com excelência, produz moral positiva e respeito mútuo. Então, confiança, em nosso caso, irmãos, como igreja, como povo de Deus, nesse aspecto da liderança com a mente, é essencial, irmãos. A gente fala que é difícil confiar em alguém, não é assim? E muitos usam Jeremias de uma forma até equivocada, né? Dizendo que lá diz que maldito é o homem que confia no homem, na carne, né? Se a gente for analisar o contexto, não se aplica necessariamente às pessoas que estão além da gente, mas começando na gente, né? Na nossa força, na nossa capacidade humana. Mas, todavia, a confiança é uma qualidade, é uma condição, é uma necessidade que nós, líderes, devemos ofertar e gerar isso no grupo, né? Também a transparência, ou seja, ser sincero, ser aberto, ser honesto, né? Com relação àquilo que está sendo feito, com relação a resultados, com relação às intenções, não é? Há líderes que omitem, né? Escondem, né? Mentem, né? E as pessoas se ofendem, não confiam, não acreditam mais naquela pessoa, porque uma vez que você não é honesto ou honesta com seus liderados, seja com palavras verdadeiras que vão causar um impacto não muito bom, porque a pessoa, de repente, não cumpriu o seu papel, ou seja, o seu liderado, né? Não cumpriu o papel devidamente, não está exercendo a sua responsabilidade, mas com sinceridade e com honestidade ensinar. Olha, não está bom, você pode melhorar, é assim que tem que ser feito, você não aprovamos isso, mas não fazer isso nas costas, como as pessoas às vezes dizem, né? Falar da nossa deficiência, do nosso erro, de forma que até a pessoa se sentem, discriminadas, ok? Vamos avançar um pouco aqui, porque o tempo não para, né? Muito bem. Muito bem, então eu lidero com a mente. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,7, no final do versículo, Timóteo credencia suas palavras dizendo: o que falo é verdade e não minto. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Que realmente o que ele estava vivendo, a maneira que ele estava ensinando, ou seja, a postura que ele tomava era fundamentada. Ele não era uma pessoa qualquer que se desponta ali, querendo ocupar uma posição que não lhe cabia. Ele falava com propriedade. Então, essa afirmação demonstra o quanto Timóteo era consciente de suas responsabilidades. Vemos, nesse caso, a consciência de um líder racional, ao mesmo tempo que sabe dosar as suas emoções. Ou seja, racional e também as suas emoções trabalhando junto, porque, como os irmãos já devem ter visto por aí afora, né, nessa vida de liderança, líderes que são totalmente racionais. Não são pessoas que conseguem demonstrar emoções,
por exemplo, reconhecer falhas, perdoar, relevar, suportar e motivar, né? Às vezes errou, o liderado errou, a situação está complicada, agem de maneiras que as pessoas saem prejudicadas. Então, o líder que trabalha com a mente, que tem como objetivo liderar com a mente, ele não é assim. Timóteo, com certeza, nele havia equilíbrio, ok? Então, o nosso desafio é grande. O seu desafio, o meu desafio. Dosar nossa emoção e nossa razão, entender que somos seres afetivos e racionais ao mesmo tempo. Devemos buscar o perfeito equilíbrio entre as duas coisas. Nós já estamos caminhando aí para a finalização, mas, todavia, é um desafio. Talvez o que a gente está falando para você não seja algo tão profundo, né? Digamos assim. Penso que vai agregar, está agregando à tua vida melhorias, crescimento. Mas o desafio aqui, mediante esse tema, é que você, meu irmão, você líder, você irmã, que você caminhe, não se conforme, não se acomode, né? Devemos trabalhar, né, no nosso ser, procurar prescrutar em nós as nossas deficiências. O que há em mim que eu preciso melhorar? Geralmente, como alguém dizia, que a gente só enxerga dos olhos para frente. E é verdade, do ponto de vista das falhas. A gente, às vezes, não quer admitir as nossas incompetências, né? As nossas falhas, os nossos vícios, no âmbito da falta da perfeição na liderança, né? Da falta da decisão, da tomada de decisão da mudança. A gente protela, às vezes, porque exige esforço, exige abnegação. Mas, todavia, nós devemos ser, irmãos, como crentes, como servos de Deus, lembrar que não podemos agir de forma com os nossos liderados, com nossos irmãos, com a igreja, na base da razão só, né? A razão é essencial, mas não esqueça que Deus nos fez seres emocionais. Nós podemos dizer, sim, meu irmão, você falhou, tudo bem, eu vou te dar uma chance, estou aqui, vou te ajudar, né? Vou orar por você e assim por diante. Vamos caminhar aqui. Eu queria que você, na sua casa aí, onde você está me ouvindo e vendo, você pudesse estar bem atento agora quanto a isso. É um compromisso que eu te chamo a fazer comigo aqui, né? Não é uma oração, ou seja, não é uma promessa, né? Um comprometimento comigo, mas, todavia, é uma forma de você ser despertado, despertada para melhorias no teu ministério, na tua liderança. Então, diz assim, eu me comprometo a compreender minhas reais responsabilidades, consciente de que preciso ser um líder, né? Ser líder, né? Ou um líder, né? Muito bem. Líder que está sempre preparado e que firma suas ações não só nas minhas emoções, mas também naquilo que é racional. Ok? Então, deixo para você esse desafio, você, meu irmão, você, minha irmã, o desafio de buscar crescimento. Não se acomode. Você deve ter ouvido pessoas, talvez, apontando para você situações, talvez não diretamente, né? Isso, como eu já disse, às vezes até nos causa entristecimento, né? Bom seria se as pessoas fossem francas conosco, transparentes, mas nós estamos aqui necessariamente trabalhando nesse tema. Todavia, como líderes, precisamos olhar para o espelho, não o espelho que nos mostra o nosso físico, mas o espelho das nossas deficiências, o espelho da nossa incapacidade, o espelho da nossa necessidade de mudança e crescimento. Que você, nessa noite, que você, a partir de hoje, decida avançar. Busque novamente os livros, não deixe parado, volte para a escola, volte a ler a Bíblia, avance, né? Há muitas coisas a ser aprendidas para o teu crescimento, para o teu ministério. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem teremos o tema do estudo. Eu sou antenado, pastor Rogério, estará ministrando juntamente com você. Um grande abraço a todos. Um prazer estar com meus irmãos. E eu não sei, o pastor Rogério vai estar na sequência prosseguindo aí para o fechamento. Mas, se houver perguntas, eu penso que haverá oportunidade. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Até mais. Paz do Senhor.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, vocês estão ouvindo?